Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para junto podermos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Iniciamos a nossa primeira semana do tempo comum. Passamos o período de Natal, agora então entramos no tempo comum novamente. E a Igreja Católica, ela nos envia para cada dia, ela nos direciona um Evangelho. Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho do dia 14 de janeiro de 2026. E o Evangelho de hoje nós encontramos em Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 39. É neste período que nós vamos estar trabalhando a Palavra de Deus. Então, se quiseres, queridos irmãos e irmãs, procurarem suas Bíblias para nos acompanhar, esteja à vontade. Também te peço antes, se ainda não és inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração, de evangelização. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, pois isso nos ajuda, pois faz com que o YouTube entenda a necessidade de divulgar a outras pessoas também esses nossos vídeos que são tratando da Palavra de Deus. Então eu conto com você a compartilhar, a divulgar em suas redes sociais, com seus familiares e amigos, para que mais pessoas venham estar conosco nesses nossos momentos de fé e de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Também eu deixo para você, se tiveres vontade que a gente comente sobre um outro trecho da Bíblia, outros versículos, nos envie no e-mail ou deixe nos comentários e nós estaremos fazendo um vídeo para conversarmos sobre o teu assunto, a tua dúvida. Então, caríssimos irmãos e irmãs, trabalhando hoje o Evangelho do dia 14 de janeiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós vimos, na Palavra de Deus, deixada no Evangelho de São Marcos,
onde nos passa Jesus curando a sogra de André. Como nós vimos, a sogra de Simão, como nós vimos aqui, um dos pontos que nos chama a atenção. Primeiro, para a cura. Jesus se aproxima da sogra de Simão e a pega pela mão e ajuda a levantar. Caríssimos irmãos e irmãs, o que isso aí nos remete? Precisamos estar próximo a Jesus quando queremos ser curados, quando queremos ser colocados de pé. Jesus está sempre a nos acolher, a nos ajudar. Nós é que muitas vezes fechamos o nosso coração e não enxergamos a força e o poder de Jesus a nos ajudar. Ele se aproximou, pegou nas mãos e a ajudou a levantar. Assim Jesus faz com cada um de nós hoje. Ele nos pega pela mão e nos ajuda a levantar. Mas precisamos que Jesus se aproxime de nós. Precisamos abrir o nosso coração para Jesus, para que Ele se aproxime e possa fazer maravilhas em nossa vida. Daí partimos então daí. Jesus saiu da sinagoga, foi à casa de Simão, curou sua sogra. Quando estamos colocados de pé pela força do Espírito Santo, qual é a nossa atitude? A da sogra de Simão foi servir. Ela pôs-se a servir como grata que estava pela cura recebida. Quais são as nossas atitudes pelas graças que recebemos diariamente de Deus? Quais são os nossos benefícios que nós fazemos? Quem que nós servimos? Já paraste para pensar? Quantas vezes nós olhamos e, se analisarmos, estamos servindo somente ao dinheiro e às coisas materiais. Trabalhamos a vida pelo dinheiro e pelas coisas materiais. Exibimos coisas materiais. Tantas graças recebemos. Quem nós servimos? Que caridade fizemos? Jesus nos estende a mão e nos faz levantar. E nós? Estendemos a mão a quem? Quem estava caído e nós ajudamos a ficar de pé? Vamos pensar nisso, queridos irmãos e irmãs. Quem nós ajudamos? Quem nós servimos? Daí, seguindo, nós temos mais uma parte interessante aqui. A cidade inteira levou seus doentes, seus possuídos, até Jesus. E Jesus os curou. O que nós vimos aqui? Nós vimos a intercessão. Alguém bom intercedeu pelos enfermos. Alguém bom levou os enfermos até Jesus. Levou aquele necessitado até Jesus. E Jesus os curou. Qual foi a tua boa ação? Quem você levou a Jesus em oração hoje? Quem você levou a Jesus
através das tuas preces, dos teus pedidos. Porque muitas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, é muito fácil eu falar mal daquele que não frequenta uma igreja, daquele que não faz uma oração. Mas é por esses que nós temos que orar, é por esses que nós temos que rezar, é esses que nós temos que levar até Jesus, para que Jesus os cure, para que Jesus toque em seus corações e tracemos eles também para junto de Deus. Faça a sua parte, queridos irmãos e irmãs. E partindo mais para frente, o que nós vemos? Como em outras vezes, também a gente já viu em outros evangelhos, Jesus curou muita gente. Jesus expulsou demônios. E ainda de madrugada, ele foi para um lugar deserto rezar. Se o próprio Jesus, que é filho de Deus, após fazer seus milagres, após conseguir as graças que o Pai lhe enviava, ele ia rezar, se reabastecer, agradecer por aquilo que ele tinha feito e o Pai tinha lhe indicado. E nós temos rezado, temos ido ao encontro de Jesus? Caríssimos irmãos e irmãs, façamos o bem, mas não esqueçamos de nos abastecer, de nos colocar em oração, agradecendo a Deus por ter nos dado a oportunidade de ajudar alguém. Em nossas vidas hoje, se pararmos para pensar e avaliar, 1000 vezes podemos ajudar alguém do que necessitar ser ajudado. 1000 vezes estender as mãos para alguém levantar do que ter que pegar nas mãos de alguém para nós ficar de pé. Que Deus nos mantenha de pé pela força do Espírito Santo. Mas reconhecemos que podemos estender a mão e ajudar aquele que está caído. E para completar, quando os discípulos encontram Jesus, o que Jesus diz para eles? Precisamos ir nas aldeias da redondeza. Tenho que também pregar ali. Caríssimos irmãos e irmãs, não tentamos fechar Jesus dentro de 4 paredes, dentro da igreja. Não tentamos fechar dentro de nós. Temos que levar Jesus. A palavra de Deus tem que chegar às pessoas. Ela não foi feita só para nós. Não é porque eu ouvi que eu tenho que guardar ela para mim e pronto. Não. Eu tenho que levar a palavra de Deus. Eu tenho que fazer com que mais pessoas ouçam, com que mais pessoas tomem conhecimento do amor que Jesus tem por cada um de nós. Esse é o grande mistério do amor. Levar a presença do reino de Deus também às pessoas que ainda não o conhecem. E nunca esqueça, queridos irmãos e irmãs, reze, ore pelos mais necessitados, principalmente aqueles que se encontram abandonados, aqueles que deixaram Jesus de lado, pois através de nossas orações nós podemos converter o mundo para o reino de Deus. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, unidos neste amor e nesta fé de nosso Senhor Jesus Cristo, levamos ao Pai a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que pela intercessão da Mãe querida e de todos os santos, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos, queridos irmãos, dias maravilhosos, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. Graças a Deus. Paz e bem.